Quando eu morava em Santa Catarina, que foi quando eu estava na casa do meu pai e da minha mãe, lá com a minha avó e tal, a minha mãe, ela já era cristã, só que ela não frequentava muito a igreja, né, e tal. E eu cheguei até a ser batizada na igreja católica. Eu fui batizada na igreja católica, tive o batismo. Só que minha mãe conta que antes de eu ser batizada na igreja católica, ela conseguiu ir me apresentar na igreja evangélica. Que existia meio que um julgo desigual ali, sabe? E aí foi quando, um tempo depois, né, a minha mãe e meu pai se separaram e a gente se mudou pro Paraná, onde mora outra metade da minha família, e ali eu cresci na igreja. Minha avó é evangélica, meu avô, minha família praticamente toda, assim, né? Todos da igreja e tal. E eu cresci nesse meio. Então, eu cresci na igreja com as crianças, aí depois cantando e sempre envolvida. Aí eu fui crescendo, eu cuidava das crianças, aí quando eu cresci mais um pouco, eu cuidava dos adolescentes. Que você é bem comunicativa, né? Eu assim, sou. Você Eu sou envergonhada, apesar de não parecer. Mas eu me comunico bem, assim. Sim. Legal. Porque eu falo assim, quando eu vi você a primeira vez, eu falei, mano, a Mari, né? Eu falei, a Mari deve ser bem fechadona, né? Tal. Metida? Todo mundo pensa isso, né? Todo mundo pensa isso. Mas não, depois a gente começa a conversar, ver que você é extrovertida, que você gosta de conversar. Eu gosto de zoar, então, né? seu envolvimento com a igreja já foi desde novinha e tal, já foi indo. E teve algum momento assim que você, poxa, desanimou na caminhada, que você parou por um tempo, teve alguma experiência que você pode falar pra gente? Porque assim, a maioria das pessoas que nasceram num lar cristão, num berço cristão, elas falam que, poxa, tinha ali, né? A influência dos pais, dos familiares, como você falou, mas sempre tinha um momento que, tipo assim, cara, será que é isso mesmo que eu quero, tal? E aí, às vezes, alguns chegaram a se afastar, outros não se afastaram, mas tiveram uma experiência, tipo assim, mano, peraí, eu não posso viver desse jeito, eu tenho que me aprofundar mais, porque era mais um relacionamento cultural com Deus do que algo pessoal, sabe? Teve essa parada com você assim? Não? Como é que foi? É muito louco, porque, tipo assim, eu costumo dizer que o meu real encontro com Jesus aconteceu depois que eu vim pra cá. Que foi quando eu tive esse baque com a igreja. Depois assim, dos 16 anos, né? Depois. Tipo assim, eu sempre fui muito assim, eu tive muito temor a minha vida toda. Sabe? Muito temor a Deus, assim. E quando eu falo temor, não é medo. É temor de, tipo, Deus tá se agradando de mim? E aí, o que acontece? Na minha adolescência, eu era muito envolvida, assim, na escola, com futsal, né? Jogadora? Jogadora, assim. Toma! O Gabriel sabe que eu jogo bem. E aí, não pode joga falar mesmo, mais, Biel? não. Joga mesmo? Tá falando comigo? Ela falou que ela joga muito a bola, é isso mesmo? Joga, pô, pior que ela joga, Thiago. Falou aqui, campeonato de futsal e tudo, mano. Ela joga pra caramba. E aí, como é que foi? Essa época que foi a época, assim, que se eu não tivesse tido cabeça, eu poderia ter me perdido, sim. Porque você vê coisa errada, né? Tipo, droga ali, o pessoal... E na época não era essas drogas pesadas de hoje, né? Era tipo maconha, assim, sabe? Nem sei se pode falar isso aqui. Não, claro, tranquilo. E aí, já me chegaram a me oferecer droga e tal, né? Só que, graças a Deus, eu sempre tive muito temor, né? Muito temor a Deus. E eu nunca me deixei levar. Só que eu gostava de estar no meio desse pessoal, porque eu gostava de jogar bola, eu gostava, né, de estar com o pessoal, me divertir e tal. Mas eu nunca me deixei levar. Tanto é que eu sempre tive muito temor. E... Por exemplo, questão de menino, que é uma fase das meninas, né? Que, tipo, toda menina meio que passa por essa fase, né? Eu sempre tive muito temor nessa fase também. O meu primeiro namorado, eu falei pra minha mãe, eu falei assim, mãe, eu vou ter que namorar com fulano, porque a gente ficou, e eu sou líder dos adolescentes, né? E eu beijei ele, então agora eu tenho que namorar. Não, você não tem que namorar. Não, mãe, eu tenho, porque senão eu vou ficar mal falada, as pessoas vão falar de mim, e eu sou líder dos adolescentes, eu não posso, e tal, e tal. E eu namorei com ele só por causa disso. Tipo, Nossa. No fundo eu não gostava dele, Sim. sabe? Mas eu namorei por medo de... Pela responsabilidade que você tinha ali do cargo e tal, porque que as pessoas iam dizer. Eu cuidava dos adolescentes na época, e eu falava, eu preciso ser exemplo. Como que eu vou ser exemplo, sabe? Então, tipo, foi meio isso, assim. Eu tinha muito temor. E até hoje, né? A gente tem que ter temor, né? Não tem jeito. O temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, né? A pessoa que não teme a Deus, você pode ter certeza que a vida dela vai ser uma bagunça, né? Principalmente, por exemplo, quando a gente ia pra campeonato fora da cidade,
que o bicho pegava. Porque lá... Ela é jogadora mesmo, mano. Campeonato, fora da cidade e tudo, velho. Que isso, Maroa? E hoje eu não sei, né, gente, assim, se eu consigo, né, jogar tão bem. Mas na época eu jogava até que bem e tal. Direita ou esquerda? Canhota ou... Direita. Aham. E aí o que acontece? Quando a gente ia pros eventos assim fora, que era mais complicado, né? Porque misturava meninas e meninos, não tinham os pais por perto, então o povo virava o cabeção mesmo, não tava nem aí. Hora de dormir, não era hora de dormir, filho. O povo saía do quarto, só voltava de manhã pra colocar roupa pra jogar, tipo... Era coisa assim, Era sabe? bagunça, Tipo, né? pesado mesmo. Então, mas graças a Deus, eu sempre me escondeu, sabe? Tanto é que uma vez eu falei pra Deus, eu falei assim, Deus, eu não tenho testemunho. Não tenho testemunho pra contar. Porque eu nunca saí de dentro da igreja, eu nunca, sabe, me perdi. E o Espírito Santo falou assim pra mim, o teu testemunho é esse. Uau. Isso é um testemunho. É você ter seguido firme ali, sabe? Tipo, não se desvirtuado do caminho mesmo. Mas assim, claro, a gente tem as nossas falhas, a gente tem os nossos erros, né? Mas eu sempre procurei fazer o certo. O meu defeitinho ali sempre foi, eu batia muito a boca com a minha mãe. Porque eu sou esquentadinha, sabe? Eu sou sanguínea mesmo. E aí, a gente tinha esses atritos. Eu lembro que uma vez, eu espero que meu irmão esteja assistindo isso, cara. Tipo assim, eu lembro que uma vez eu cheguei em casa com um alargador na orelha, porque eu tive aquela fase rock and roll. Sério? Tive, claro que eu tive. Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época aí? Putz, acho que uns 14. 14 anos. Por aí. Eu lembro que eu tava naquela fase rock and roll, dread de lã, sabe? Pra amarrar o cabelo, aquelas touquinhas caídas, roupa preta, o olho bem de Pintadão de maquiagem. preto, né? Tipo isso. E aí, eu dentro da igreja, toda a vida, nunca saí, mas eu tive aquela minha fasezinha ali. E eu assim, eu vou pôr um alargador e quando eu for na igreja, eu escondo aqui, ninguém vai ver. Já era. E já era. Aí a minha mãe viu o alargador na minha orelha, eu cheguei em casa, falei pra ela, mãe, coloquei alargador. Era aquele caracol bem fininho, mas o nome alargador pra ela acabou com ela. Sim. E aí, o meu irmão foi no quarto e falou assim, ó, você vai arrancar isso da orelha agora. Eu falei assim, não vou. Aí ele, você vai, porque a Mari, porque o meu irmão, ele chama minha mãe de Mari. O nome da minha mãe é Marilene e eu sou Mariane. E aí, tipo, ele chama minha mãe pelo apelido. Ele acostumou desde pequenininho. E aí ele fala, porque a Mari tá chorando lá na cozinha. Porque você colocou o alargador, então você vai arrancar isso da orelha. Cara, quando eu vi aquela decepção no olhar da minha mãe, assim, tipo, falei, vou tirar o alargador. Aí eu tirei o alargador. Mas eu tinha essa fasezinha, assim, de tipo, meu, quero viver, fazer, cara, quero viver. eu vou fazer. Eu não preciso sair da igreja. Então eu acho que o que eu vivo hoje já tinha dentro de mim naquela época. Só que eu não podia meio que botar pra fora. Por exemplo, eu não tenho saia no guarda-roupa. O Gabriel é prova, eu não tenho saia. Porque eu não consigo usar saia. Nossa. E eu lembro que eu falava pra minha mãe, mãe... Você usava por obediência mesmo, por né? obediência, sabe? Mas Não, isso é muito importante por várias vezes eu queria usar calça, mas por obediência e porque eu frequentava aquela igreja. Então a gente tem que respeitar a doutrina da igreja que a gente tá. Exatamente, muito bom. E aí eu, cara, mas queria tanto usar calça, mas não pode, beleza, não pode. E o que acontece? Quando eu vim pra cá que eu comecei a, tipo, mano... Eu tô usando calça, mas não tá fazendo diferença nenhuma na minha vida com Deus. Então, isso não tá me fazendo mal. Então, eu comecei a usar calça, comecei a me maquiar mais. Comecei a, tipo, sabe? Fazer o que você gostaria de fazer, o que eu gostaria né? de fazer. Então, Sim. eu acho que isso já tava dentro de mim naquela época. Mas eu não tinha como viver aquilo justamente por conta da doutrina que eu vivia, né? Por causa da obediência. Não, e assim, cara, isso que você falou é muito, muito louco. Para as jovens, adolescentes que te acompanham, que te seguem, que vê você na internet. Porque eu lembro que o Juscelio falou uma vez assim, quando chega alguém na igreja e conta um testemunho assim, Marcão, tipo, por exemplo, eu fui traficante, matei não sei quantos, usava não sei quantos quilos de cocaína e fazia não sei o quê, e agora eu me converti. A igreja, pá, glória a Deus e tal. Aí quando chega um jovem que... sempre seguiu ali nos princípios do Senhor, não se desviou, tentou fazer o máximo para agradar o pai e a mãe, para agradar a Deus e tá firme até hoje, parece que a igreja não valoriza, entre aspas, não que as pessoas têm que ser valorizadas pela igreja, mas tipo assim, parece ser algo normal, tipo assim, tá bom,
não tá bom, é difícil. É muito Eu acho difícil. que no mundo de hoje, não menosprezando o testemunho de ninguém, Não. é só um modo de dizer mesmo. No mundo de hoje, o testemunho de um jovem que fala, nunca saí da igreja, isso é um testemunho forte no mundo de Muito hoje. forte. Porque se você for ver, a maioria das pessoas viveram a loucura, sabe? Do mundão afora. Então, pra mim, quando um jovem chega, eu vou dizer um negócio pra você, conversando com as meninas por aí e tal, é muito difícil uma que vire pra mim e fala, eu nunca saí da igreja. É muito raro isso acontecer. Pô. É raro. Então, tipo, ainda mais no mundo que a gente vive hoje, onde tá tudo muito explícito. Se naquela época já tava tão explícito pra mim que eu me assustava, imagina hoje. Nossa. Então, tipo assim, a questão muito é o temor a Deus, sabe? Só que isso é algo construído, não é algo que alguém coloca dentro de você. É algo construído na tua intimidade com Deus. Exatamente, um Entendeu? caráter forjado, né? Exatamente. Formado. E outra parada também importante que você falou, até pra galera ver, né? A sua obediência à sua mãe e a doutrina da igreja. Porque às vezes a gente vê algumas pessoas querendo se rebelar dentro da congregação, né? Querendo começar uma revolução. Ah, não, eu sou assim, vou fazer desse jeito, vou colocar a calça mesmo e não tô nem aí pra nada. A importância de você ser obediente. Eu acho que a nossa obediência é um plantio, né? Com certeza. E depois a gente colhe dessa obediência que a gente plantou. Com certeza. Independente da nossa idade. Sim, e isso é muito importante, porque muita coisa do que eu não vivi foi por ter a minha mãe ali me falando, tipo, eu não quero que você faça isso. Às vezes eu não entendia, hoje eu entendo. É por isso que eu falo, às vezes tem alguém passando por um processo e eu falo, cara, amanhã você vai entender por que você tá passando isso. Amanhã você vai entender por que tua mãe tá falando isso. Exatamente. Porque teu pai tá falando isso, entendeu? isso. Porque eu não entendia na época, pra mim era chatice. Eu falava, ai, nossa, que não sei o que. Mas, na verdade, eu entendia que era Deus me guardando, sabe? Isso. Era Deus me guardando de viver muita coisa ali. E eu tenho certeza que se eu não tivesse tido a mãe que eu tive, ela merece muito essa honra. Porque se eu não tivesse a mãe a mãe que me acompanhou ali, que me guardou mesmo, eu tenho certeza que hoje eu não estaria aqui da forma que eu tô. Tipo, limpa, livre, sabe? Talvez hoje eu ainda estaria no mundão. E é por isso que eu falo, até a separação do meu pai com a minha mãe foi propósito de Deus. Porque meu pai, na época, hoje meu pai é convertido, ele é um músico gospel, né, e tal. Mas assim, na época, ele tocava na noite e tal. E eu tenho certeza, mas absoluta certeza, que se eu tivesse crescido ali, ao lado do meu pai com a minha mãe, esse julgo desigual, eu estaria no mundo. Eu estaria no mundo. Porque chega a fase da adolescência, o mundo atrai você, sabe? O mundo te atrai muito. As coisas do mundo, assim, que às vezes a gente olha e fala, mas é só um piercing. Mas é só... Eu não sou contra piercing, eu tenho piercing. Sim. Mas eu digo assim, naquela fase da adolescência, da rebeldia, Pode sabe? começar num piercing, como você não tem uma maturidade, você... tá, é só isso, é só aquilo, é só aquilo. Daqui a pouco você... Sim. É o que acontece hoje. Ninguém nasce alcoólatra, ninguém nasce viciado em droga, né? Não, é só um cigarro, por isso só que... uma maconha, é só um negocinho. Sim, e é por isso que uma coisa que eu converso muito com o Gabriel é sobre a nossa família. Sobre os nossos filhos e a base que a gente vai dar para os nossos filhos. Eu tenho o sonho de ser mãe. Só que ao mesmo tempo eu tenho muito temor, muito medo. Não é medo, é temor mesmo. Senso porque de responsabilidade, assim, sim, né, mano? Porque olha como o mundo tá. Tipo assim, Deus, será que eu vou conseguir criar os meus filhos como eu fui criado? Ou melhor do que eu fui criado? Entende? Então, tipo assim, por exemplo, a questão da droga. Eu peguei a droga na minha mão, Tchelo. A menina entregou a droga na minha mão e falou assim, você não quer experimentar? Eu olhei pra aquilo e eu falei assim, cara, o que minha mãe vai pensar de mim? O que Deus deve... Na hora que ela colocou na minha mão, já me veio aquele peso. Eu, pelo amor de Deus, não coloca isso na minha mão. E eu lembro que eu fui e joguei no lixo e ela ficou, nossa, muito brava comigo. Você tá louca? Você jogou no lixo por quê? Eu falei assim, eu te pedi? Eu não te pedi nada. Não vem colocar isso na minha mão. Você vai me trazer problema, que não sei o quê, que não sei o quê. E, tipo assim, essa fase foi fogo. Mas, graças a Deus, Deus sempre ali com as asas, me preservando, me guardando. Eu ia perguntar uma parada, não sei se você se sente confortável